Seja lá como a carta tenha chegado, sabemos exatamente o que dizia. O conteúdo inteiro foi preservado como parte das leis irlandesas. Na Irlanda, essa epístola de Jesus faz parte de uma coleção maior de obras sobre a observância do domingo. Os 2 primeiros elementos são muito breves e tratam de alguns castigos. O terceiro elemento é a carta propriamente dita. Por último, se encontra um tratado legal extenso que detalha muito mais a respeito do que aconteceria em casos pessoais se ocorressem certas transgressões do domingo. Toda a praga e aflição que sobrevieram ao mundo por causa da transgressão do domingo sobrevieram. Ainda mais, a bestas ferozes em certos lugares do Oriente enviadas contra os homens, pois para vingar a transgressão do domingo foram enviadas. Algumas ameaças na carta são muito fantasiosas, quem sabe até mesmo amedrontadoras. Diz que grandes bestas e gafanhotos estão simplesmente esperando vingar a transgressão do domingo. Haverá chuvaradas torrenciais com trovões e relâmpagos e saraivas. Haverá serpentes voadoras no céu. Enfim, grandes infortúnios e destruições ocorrerão se o povo quebrar a lei dominical. Para a mente medieval ingênua, essas ameaças de castigos sobrenaturais teriam sido espantosas. Melhor reformar-se na observância dominical que arriscar os pavores das pragas e catástrofes sobrenaturais. Essa suposta epístola de Jesus claramente apoiava os cânones dos concílios eclesiásticos e as declarações dos papas. Porém, ela estava em direto conflito com a lei do repouso dos 10 mandamentos. A Epístola de Jesus pertence ao corpo maciço da literatura apócrifa. Isso significa que não é canônica, que não faz parte da Bíblia. E de maneira alguma deve ser aceita como genuína. Essa carta de Jesus é uma prova de quão determinados estavam os líderes da igreja medieval romana a substituir o sábado bíblico pelo domingo. Artifícios semelhantes que envolviam mensagens dos céus foram empregados em outros lugares e séculos. No ano 1200, Eustácio de Fley, um abade francês, chegou à Inglaterra e empreendeu a versão medieval da campanha revitalista. Ele argumentava que o povo não devia comprar nem vender aos domingos, mas percebendo que seu empenho era infrutífero, ele retornou à França. Em 1201, ele voltou novamente. Desta vez, ele estava munido de uma carta supostamente recebida do céu e caída diretamente sobre o altar de São Simeão em Jerusalém. Nela, o próprio Deus ameaçava castigar aquele que trabalhasse ou comprasse ou vendesse no domingo. A tentativa de compelir a abstinência de trabalhar no domingo continuou por toda a Idade Média, nos concílios eclesiásticos, nos decretos papais, na lei canônica e nos tribunais. E, obviamente, o fato destas contínuas tentativas de se fazer cumprir esta lei indica que nem sempre era observada. De modo geral, a Igreja Romana conseguiu estabelecer e fazer cumprir a observância do domingo. Afinal de contas, imperadores e reis tinham o dever de fazer cumprir as leis da Igreja. Além disso, com exceção de lugares afastados, a Igreja controlava a leitura das Sagradas Escrituras. Na maioria dos casos, o povo comum dependia do sacerdote para entender os ensinos da Bíblia. Contudo, haviam lugares remotos onde as Escrituras ainda existiam na língua popular. E foi nesses lugares que grupos corajosos resistiram contra a autoridade da Igreja e persistiram em guardar o repouso do 7º dia. Nas montanhas do norte da Espanha e da Itália e no sul da França, há grupos inteiros de habitantes que se tornaram lendários por terem resistido contra o poder de Roma, tais como os albigenses, os catarrinos, os passadini e os valdenses. Os relatos dessa época nos dizem que, entre esses grupos, haviam muitos que observavam o sábado do 7º dia. Os inimigos acusavam aos catarrinos e alguns dos valdenses de ensinar os cristãos a guardar a lei de Moisés ao pé da letra, incluindo o sábado. Os Passagini, um outro grupo, observavam o sábado porque criam que este existia desde antes de ser dada a lei dos 10 mandamentos.
Existe um relato do século XII no qual se conta que um grupo de 4 homens e uma criança, dos catarrinos, em viagem perto de Collonges, França, foram capturados e queimados na fogueira por não assistirem à igreja no dia do Senhor, ou seja, o domingo. Unidos, a igreja e o Estado tinham o poder de impor sua vontade, nem que fosse pela força das armas. Perseguiam sem vacilar e faziam coerção contra os dissidentes. Aí entrou em cena João Wycliffe. E o mundo cristão jamais seria o mesmo. John Wycliffe nasceu em Yorkshire, na vila de Hipswell, na mansão de uma família bem rica, de modo que seus pais tinham fundos suficientes para enviar seu filho precoce à Universidade de Oxford para se educar. Wycliffe fez de Oxford seu lar pelo resto da sua vida, o centro da sua vida, do seu empenho e da sua influência. Wycliffe foi um homem muito apaixonado pela palavra de Deus e dedicou-se a tornar conhecida essa palavra ao povo inglês. Ele amava a palavra de Deus até o ponto de estar disposto a enfrentar-se contra as autoridades da igreja nos seus dias, mesmo sofrendo grandes perdas e arriscando sua vida. Por exemplo, na questão da leitura pessoal da Bíblia, a posição da igreja estabelecida era que o leigo ordinário era burro demais para tirar qualquer proveito. Era preciso anos de altos estudos para ser capaz de compreender realmente a Bíblia. A hierarquia da igreja se opunha tenazmente a que houvesse Bíblias na língua vernacular para o leigo, porque isso frustraria o papel do padre, dando certo tipo de autoridade ao leigo para interpretar as Escrituras por si mesmo. João Wycliffe entendia muito bem e respeitava o ser humano. Na sua época, toda lição e ensino religioso provinha da igreja institucional. Mas a igreja estava fracassando no ensino da palavra de Deus ao povo. Wycliffe acreditava que os ensinos da Bíblia eram suficientemente claros para serem entendidos pela gente comum. Se eles pudessem lê-la, poderiam determinar por si mesmos o que crer e como se conduzir. Eu acho, em certo sentido, que a igreja estava temerosa disso, porque perderia o mando, a autoridade e o prestígio desfrutados naquela época. A motivação de Wycliffe para traduzir a Bíblia ao inglês tem que ver com sua visão de que a Bíblia é a autoridade suprema para toda questão de fé e conduta. Sim, Wycliffe foi a força impulsionadora para a tradução da Bíblia ao inglês. Nos parece que ele foi o promotor